A situação da pandemia voltou a preocupar aqui no estado. O número de casos ativos aumentou e já foi confirmada a transmissão comunitária da variante Ômicron. Mas não é só a Covid-19 que está deixando os municípios em alerta. Nos últimos dias também houve alta nos casos de influenza. Inclusive, hoje foi confirmada a terceira morte pela doença em Santa Catarina. Quem passa pelos hospitais e unidades de saúde da capital percebe a diferença. Nos últimos dias, muita gente tem procurado atendimento médico por causa de sintomas respiratórios, o que pode significar tanto a infecção pela Covid-19 quanto por influenza. Para se ter uma ideia, os centros de saúde e as UPAs de Florianópolis registraram 295 atendimentos por causa de sintomas respiratórios no dia 31 de dezembro. Esse número subiu para 391 casos no dia 2 de janeiro e no dia 3, mais do que triplicou, foram 1.691 atendimentos. Os dados são da Secretaria de Saúde da capital. De acordo com o secretário, o município deve ampliar os serviços para que ninguém fique sem atendimento. Para o primeiro passo, nós devemos desativar o SEAD, que é dos sintomáticos respiratórios, dos pacientes assintomáticos, e vamos fazer isso em ginásio, para evitar a alteração do tempo e podermos manter cadeiras para as pessoas permanecerem sentadas. Vamos ser também autorizados a aumentar o número de pessoas que fazem os testes nos centros de testagem que nós já temos e, finalmente, aumentarmos a capacidade de atendimento, principalmente nas UPAs. A mudança na situação epidemiológica em Santa Catarina tem se mostrado preocupante depois das comemorações do final do ano. Hoje, já são 54 casos confirmados da variante Ômicron, 42 deles em Florianópolis. Nas últimas 24 horas, o estado registrou mais de 2.000 novos casos de coronavírus e tem hoje 6.203 casos ativos. Quando se fala em influenza, já foram registrados 55 casos e também já existem 9 casos suspeitos de co-infecção por coronavírus e influenza, conhecida como flurona. Sabíamos que seria complicado, final de ano, né? Com 2 anos de pandemia, as pessoas com essa vontade de fazer alguns eventos e algumas ações, aí, alguns movimentos sociais. Então, com a variante nova e também com a baixa cobertura vacinal, nós tivemos um aumento considerável no número de casos de Covid, mas também do aumento da influenza, que também tem cobertura vacinal aquém do esperado. Mesmo assim, por enquanto, o governo de Santa Catarina não pretende adotar novas medidas. Precisamos entender quais são as consequências do aumento do número de casos, que nesse momento não se traduziu em gravidade. Se houver gravidade maior, aumento de óbitos, aí a discussão é outra. Mas nesse momento nós continuamos fazendo a gestão da mesma forma, orientando, alertando, solicitando atitudes dos gestores municipais, que são os detentores dessa atribuição, né? A análise desse cenário, feita pelo coordenador do NECAT, o Núcleo de Estudos de Economia Catarinense da UFSC, não é positiva. Segundo ele, Santa Catarina pode enfrentar uma nova onda de contaminação pela Covid-19, situação que fica ainda mais preocupante por causa do avanço da variante Ômicron. Já está acontecendo, só que ele não está acontecendo de forma tão expressiva por 2 razões. Uma, que ainda nós estamos vivendo os efeitos do apagão dos dados desde o dia 10 de dezembro. E o segundo, que o número de testes da população é muito baixo. Mas, aos últimos dias, a busca das pessoas por tratamento médico, sobretudo aqui na região litorânea, está demonstrando isso. E é o que nós vamos ver para frente no estado como um todo, porque grande parte dessas pessoas que estão no litoral, elas vão voltar para suas cidades. E certamente muitos vão levar a contaminação para lá. Para o vice-presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado, o momento é de atenção. A gente começa a ter essa preocupação, por quê? Porque essa mesma família chega assintomática e mantém uma rotina normal de trabalho, de mercado, ou seja, onde for, e acaba tendo a transmissibilidade, né? Principalmente pelo fato de que essa variante Omicron é altamente transmissível. O que nós temos de clareza hoje? Que vai aumentar os casos. E há pouco a Prefeitura da capital confirmou à UND Online que já houve aumento nos casos da variante Ômicron. O município tem agora, hoje, 102 casos confirmados.
E outro anúncio feito há pouco pelo prefeito da capital, Jean Loureiro, foi o cancelamento do carnaval na cidade. Segundo ele, a prefeitura não vai promover grandes eventos neste momento de incertezas sobre a pandemia. E olha só, com mais de um vírus circulando ao mesmo tempo, muita gente fica com aquela dúvida: é gripe ou Covid-19? Os sintomas são parecidos, mas infectologistas explicam as diferenças entre essas doenças. Febre, dores no corpo e na garganta, tosse, cansaço e congestão nasal. Os sintomas da gripe e os da Covid-19 são praticamente os mesmos, o que pode dificultar o diagnóstico. Segundo este pneumologista, a principal diferença está no tempo de duração. A gripe da influenza, ela tem um curso mais curto. Ou seja, dura no máximo 5 dias. Já a gripe do Covid, ela pode durar até 14 dias. No caso da gripe, os sintomas agudos aparecem logo no começo da infecção. Já na Covid, a doença evolui a partir do 7º dia e pode incluir outras manifestações, como perda de paladar e de olfato. Mas, para ter certeza, só fazendo um teste. Às vezes, é difícil distinguir clinicamente, pelas manifestações, qual vírus que está comprometendo. Então, mas já estão disponíveis, testes tanto para ver se é por vírus da influenza ou se é pelo vírus do Covid. Autoridades em saúde associam o surto de gripe ao aparecimento de uma nova variante, a cepa Darwin da H3N2 e também a baixa cobertura vacinal. Santa Catarina só imunizou 67% da população, quando o ideal seria 90%. O resultado foi um aumento no número de casos durante o verão, uma época incomum para a disseminação do vírus. O H3N2 sempre existiu, tanto é que a gente toma vacina anualmente junto com o H1N1. A influenza é bem claro que existe o oseltamivir, o nome comercial Tamiflu, já existe há muito tempo, desde 2009, lá do H1N1, lá, que ele já é sabidamente eficaz para isso. E tem a vacina, que todo mundo deixou de lado por conta do Covid, são 2 anos de pandemia. Para conter a disseminação do vírus da gripe, as medidas são as mesmas da Covid-19. Uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social.